Começando mais um Cafofo do Black, muito boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Começando mais um EP nessa quarta-feira aí de calor, de sol. Muito obrigado à presença de todos. Muito obrigado. Milena, que estão vendo aqui já no chat, muito obrigado aí por estar aqui acompanhando mais um EP do Cafofo do Black. Eu sou o Semente, para quem não me conhece, certo? E vou dar aqueles recados rápidos do começo. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. Toca no sininho para receber as notificações, porque o YouTube muitas vezes não entrega para gente, tá bom? Então, se inscreva no canal, quem não for inscrito. Quem acredita no nosso projeto do Cafofo do Black, quer apoiar, na descrição vai ter o nosso Apoia-se, nosso Pix, pode ajudar a gente com qualquer valor. E tem a nossa loja de canecas, que é a loja cafofodoblack.com.br. Beleza? E é o seguinte, hoje temos mais um convidado super especial, meu irmão aí, Jordelei, do Portal da Paz, médium, cara que manja muito de espiritualidade, então a gente vai estar conversando um pouco com ele hoje, conhecendo a história dele. Uma galera do meu canal gosta muito dessa parte de quando eu trago alguém da espiritualidade, e vai ser um prazer estar falando com ele hoje aí, tá bom? Vou puxar ele e tamo junto, galera. É nóis. E aí? Salve, meu querido irmão, como que tu está? Salve, meu querido irmão. Tô bem, né? Ah, Calor, tô com calor aqui. Você tá em São Paulo? Não, eu estou em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aqui Então. é quente pra dedéu e uma umidade assim que arrebenta, cara. Então, aqui em Sampa são vários sol, chuva, vento, trovões, tudo no mesmo dia. Agora tá calor. Cara, Mas de manhã aqui tava meio ventando, frio. aqui é exatamente assim. A gente amanheceu com muita chuva. Hoje eu estava vendo no noticiário aqui, estavam falando em torno de 95 raios que Nossa. estava na região aqui, ou seja, de manhã foi bem tumultuado. Já deu sol, já está com um sol bonito, já fui para a rua cortar o cabelo para falar contigo, olha fazer aí. a barba, e aí já deu para derreter assim num suor assim, de ser o segundo ou terceiro banho do dia. E agora está aqui nublando, acho que vai bater água de novo. Tá todo gatão aí, hein? No sul. Não, que isso, cara. Eu já fui para aí, hein? Eu já fui para esses lados aí. Que região que tu 2005. esteve? Olha, eu fiquei um mês. Eu fui para Joinville, Santa Catarina, Porto Alegre. Que mais? Eu fui no interior de Porto Alegre. Como que chama? Uma cidadezinha de interior. Ai, como que é o nome? Enfim, não lembro. Fui para Blumenau. Fiz um rolezinho aí, foi legal, hein? Só que é calor, hein? Nossa calor, senhora. calor. A gente está aqui mais ou menos a 300 quilômetros de Porto Alegre. Né? Santa Maria fica bem no centro do Rio Grande do Sul, tanto é que em muitos lugares é chamada de coração do Rio Grande, e porque Santa Maria tem a vantagem de praticamente para os principais pontos, por exemplo, divisa com Santa Catarina, capital gaúcha, divisa com a fronteira oeste, tudo é em torno de 300, 350 quilômetros. Né? Aí algumas coisas um pouquinho mais longe se for em relação ao litoral ou a uma cidade mais afastada, que é Uruguaiana, assim. Mas aí fica em torno de 400 quilômetros. Mas é bem o centro do estado, assim. Ah, legal, legal. E eu vou dar um alô aqui, Jô. Galera do chat tá entrando. Galera tá entrando aqui. Tem um pessoal entrando aqui. A Rosana acabou de entrar. Boa tarde. Minha parceira aqui, a Nanda, do Tarô Universo Intuitivo. Eu assisti a live de YouTube da Nanda, cara. Você assistiu? Assisti.
Ó, a Rosana tá Ah, aqui, que legal. isso. O Marcão também, ele sempre tá nas lives, Milena. Uhum. Boa tarde a todo mundo. E, mano, vocês podem fazer pergunta aqui pro João, porque ele é o cara, hein? Sou nada, não leve muito a sério, não. Ô, João, sabe que eu sempre começo perguntando para a galera da espiritualidade como que foi esse início, né? Porque eu já ouvi várias histórias, né, de outras pessoas e a manifestação às vezes acontece de maneiras diferentes para cada um, né? Uhum. Como que foi para você? E quando, né? Como começou? Claro, então, já que vai ser um relato histórico, vamos lá. E hoje eu estou com 43 anos, né? Então, a minha mediunidade começou a minha necessidade de buscar ajuda começou aos 23 anos, né? 20 anos atrás. Mas venho do interior do estado do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha chamada Getúlio Vargas. Fica ao norte do estado e é uma cidade muito pequena. A cidade toda, com a parte de agricultura, deve estar em torno de 23, 30 mil habitantes. Mas na cidade, no núcleo mesmo, é muito pequeno. Filho de agricultores, né? Meu pai tinha um pedacinho de chão ali onde plantava, e plantio todo manual, com animais, com boi, ou seja, então eu aprendi muita coisa de trabalho na roça mesmo, né? E como provém de uma família, por exemplo, no interior se fala, tem muito misticismo no interior. Então, as pessoas falam de uma forma muito mais tranquila sobre fantasmas, aparições, histórias de assombrações, assim. Então, eu me criei desde criança ouvindo essas histórias. E era engraçado porque as histórias elas se repetiam, porque as coisas que nossos tios, os nossos pais viam, misteriosamente, eu e os meus primos, que andavam sempre na beira do rio lá, nós acabávamos vendo também. Por exemplo, manifestação de espíritos durante o dia em cima de uma árvore. Nossa, E nós crianças saía correndo feito louco, né? A gente chamava o homem de branco, porque ele aparecia todo de branco em cima de uma árvore. Isso 3 da tarde, né? Imagina que todos os anzóis, tudo ficou lá no rio, né? Não voltou nada com a gente. E assim foi indo. De tempos em tempos, os nossos pais tinham que convidar o padre, porque no interior se tem isso do padre fazer as visitas nas casas. E aí iam lá, benziam a casa, e a gente parava de ter medo, parava de ver coisas. E era muito interessante, porque os fenômenos ocorriam de uma forma muito semelhante com meu irmão e comigo. Às vezes, quando com meu irmão era mais visual, comigo era mais auditivo. E aí, certo. quando mudava isso. Só que o meu irmão lá nunca deu bola e isso nunca afetou ele. Dono de uma personalidade muito forte, muito rígida, ele, não sei como, ele conseguiu lidar de boa. E eu já senti uma necessidade muito maior de estar ligado à religião. Então, por exemplo, a fé dos meus pais, por serem católicos, eu adotei elas. E então eu comecei a peregrinar, fazer promessas, fazer romarias, assim. Se bem que eu estou devendo um monte para cada santo, assim. Na época que tu é meio inconsequente, assim, tu faz umas promessas sem pé nem cabeça, né? Isso é Então, verdade. aí, cara, e aí, ou seja, eu tenho devendo algumas boas caminhadas, assim. De Getúlio a Ibiaçá, que era a santa que nós fazíamos, que nós éramos devotos, meus pais são ainda, nada mais, nada menos que 80 quilômetros. E eu tenho 8 idas de Getúlio até lá a pé, né, para fazer ainda. 8? Nossa, velho. 8, cara? Não, eu tô te falando que o cara, quando não tem nada na cabeça, faz besteira. Mas hoje eu levo de boa, assim, por mais que eu estou trabalhando para que
tirar a culpa dos meus pais. Porque o meu pai, ele se sente culpado e ele quer assumir a dívida com a santa por mim. Para tu ver, assim, a questão do apego religioso, né? O apego à Sim. crença religiosa. Mas, ao mesmo tempo que meu pai e minha mãe eram católicos, eles iam para uma cidade vizinha chamada Passo Fundo, né, que é uma cidade das maiores ali da região norte, e assistiam trabalhos de terreiro de Umbanda. E eu tinha 11, 12 anos, e eu adorava ir. Adorava, cara. Eu gostava mesmo de estar junto com eles nessas coisas, de ocultismo e tudo. E foi um negócio muito engraçado, que a primeira vez que a gente foi lá visitar, porque a mãe de santo era muito amiga do meu pai, e eu não sei de onde eles se conheceram, porque eu nunca perguntei. Mas eram muitos amigos, tanto é que se tinha sessão à noite, eles iam de tarde para passar a tarde inteira junto com ela, conversando, e para de noite participar da sessão. E desde o primeiro dia que eu fui lá, a mãe de santo, que era a dona Nenê, ela já é desencarnada, ela criou um carinho tão grande por mim que ela me chamava de filho. Então era Legal. tudo comigo, era tudo comigo. E era engraçado que nos finais de ano, né, quando eles faziam aquelas reuniões só para os trabalhadores do terreiro e convidados, eu sempre fui convidado. Já era Eu da sempre casa, tive. já. Eu era da Já. casa. E aí eu tentava até enganar os pretos velhos, às vezes, quando eles me davam os charutos para mim provar, ou aquele. Eu fazia de conta que fazia, eles não tinham jeito de fazer de conta, eles faziam eu provar. E daí, assim começou. Então, só que o tempo passa, né? E a gente vai se dedicando. A gente nunca teve uma vida muito fácil, né? Então, eu tive que trabalhar desde cedo. Estudava de manhã, trabalhava de tarde e de noite. E aí, quando eu fiz os 18 anos, fui para a igreja, virei coroinha da igreja, participava da liturgia, mas não era tanto porque eu gostava da igreja, porque eu gostava de comer hóstia. E eu sempre conto isso aí, as pessoas dão risada, né? Mas eu era fã de hóstia. E aí, quando bateu meus 18 anos, surgiu a possibilidade de eu fazer a faculdade dos meus sonhos, que era música. Então, eu saí de Getúlio Vargas e vim para Santa Maria, aonde cursei minha faculdade, aonde realizei as minhas coisas, e automaticamente, quando a gente entra nesse mundo mais profissional, a gente deixa de lado tudo. E também tem uma outra parte, porque meus pais sempre foram muito rigorosos. Naquela época era permitido. O filho não respondia direito, o pau comia, né? Isso. E eu apanhei muito, 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 muito. Mas hoje eu digo para meus pais, ainda bem que eu apanhei, porque eu apanhando já sou à toa, imagina se eu não tivesse apanhado. E... Então, naquele momento ali, eu me vi livre, completamente livre. Então, não queria mais saber de religião, não queria saber mais de nada, queria saber apenas de focar na minha profissão. E assim eu fui. Foram 4 anos de faculdade. Dos 4 anos, eu me dediquei por demais e eu terminei a faculdade em 3 anos e meio. Ou seja, eu Nossa, adiantei um semestre, sem nunca ter pego exame, sem nunca ter nada, 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 nada. Assim. Fui estava dedicado ao máximo. ao máximo. Só que eu comecei a perceber, nesse decorrer, algumas pequenas coisas. Por exemplo, os ruídos ao meu redor, eles, nos finais, nos últimos tempos de faculdade, eles aumentaram consideravelmente. Eu caminhava muito à noite, porque tinha uma época que eu tinha que escolher, ou eu comia, ou eu andava de ônibus, então eu comia. E porque foi muito apertado a vida em Santa Maria aqui. Então eu andava caminhando, e eu caminhava muito, só que muitas vezes à noite, 10 da noite, 11 da noite. E nossa, sempre quando eu passava próximo ao hospital universitário da UFSM, eu percebia que eu era seguido. Eu escutava passos, eu escutava tudo, e aquilo me incomodava, porque ali era um lugar muito perigoso de assaltos, porque era muito escuro à noite ali.
pouca iluminação. E eu sempre com os meus trompetes nas costas, né? Então, começou ali. Mas daí, quando eu começava mais adiante, quando começou a ficar um pouco mais sério, quando eu ia me expor ao trabalho, as coisas aconteciam de forma equivocada. Eu não tinha rendimento. Eu produzia muito, né? Só que na hora de dar o resultado para a plateia, meu desempenho caía grandemente. Caramba! Era assustador. E isso, aí eu consegui, me formei, meu recital foi muito bem aceito pela banca, pelo júri, foi unânime a minha aprovação. Então eu saí da graduação e eu me mudei para Porto Alegre, para lá dar seguimento ao meu sonho, que era seguir o lado sinfônico. Então lá Sim. fui fazer o contrário do que as pessoas fizeram, porque os músicos geralmente eles entram para o conservatório, depois entram na faculdade. Eu fiz o contrário, eu fui para a faculdade, pós-faculdade eu entrei para o conservatório. Conservatório. Porque aquele professor que ali na época ele era muito bom. E os alunos dele sempre muito bem encaminhados. Então eu me mudei para Porto Alegre, comecei a estudar lá, só que ele foi uma pessoa que me ensinou muito, principalmente a tocar trompete, mas me ensinou a como não ser como ser humano. Então, ele mexeu muito com o meu lado psicológico, negativamente. Ah, tá. E aí foi aonde realmente eu comecei a afundar, porque ele era uma pessoa vingativa e ele se vingava dos alunos. Quando ele achava que o aluno não era mais aluno dele, ele fuzilava assim, sem piedade nenhuma. Caramba! Mas eu me dou bem com ele. Todo ano eu mando Feliz Dia dos Professores a ele, porque se eu cheguei onde cheguei, tem o dedo dele também. Entendi. E eu respeito isso, né? E aí foi o momento que chegou em que eu estava, a minha noiva na época, Caroline, nós éramos namorados ainda, ela entrou numa depressão profunda e eu acompanhei ela lado a lado e enfrentando todos os problemas de Porto Alegre e levando. Aí surgiu um centro espírita aqui em Santa Maria, que era novo, que era uma ideia diferente, que se chamava Lar de Juliano. Por que era diferente? Porque ele não era vinculado a casas kardecistas. E nele era permitido a manifestação de espíritos, tanto é que era um espírito que fazia palestra através da psicofonia, e não palestrantes que iam lá. Só que eu não queria saber de nada, eu já estava de saco cheio de tudo na época. E tempo que eu tive na igreja eu só me incomodei, na época que eu tive à toa eu só me incomodei, disse, eu não quero saber de nada. Só que aí começou a apertar, porque a Caroline na época começou a ficar cada vez pior, e só restou a possibilidade pós psiquiatra e psicólogo, a casa espírita. E foi exatamente na fase em que as pessoas me incomodavam tanto para mim ler sobre espiritualidade, tanto, que eu, para pararem de falar comigo, eu disse, tá, então me dá um livro aí que eu vou ler esse negócio. Sem vontade nenhuma, né? Sem vontade nenhuma. E fui categórico, me vê o livro mais fino que tem aí, porque eu não curto essas paradas de ficar leitura, não. E para tu ver como eu estava tão enrijecido nas ideias, né? Nossa. E aí a mãe da Caroline foi no primeiro trabalho do Lar de Juliano e voltou maravilhada. Ela disse, nossa, aquele espírito fala tão bem, tão bem, tão bem. Tudo é perfeito, e depois ele faz atendimento, ele conversa com as pessoas e não sei o que, blá, blá. E eu disse, então tá, semana que vem eu vou ver esse negócio aí. Mas assim, ó, quando terminar aquela história de palestra, a senhora me liga que eu vou lá e aí vou só para conversar com o cara. E ela foi muito mãe. E ela disse, não. Ou tu vai para tudo, ou tu não vai para nada. Ou tu vai e assiste a palestra e depois fica, ou tu não vai em nenhum deles. E aí eu disse, tá bem, vamos, eu vou assistir tudo. E foi num sábado à tarde. Quando eu cheguei lá, que eu vi, cara, entrou
um gaúcho, pilchado, de bota, bombacha, faca na cinta, lenço maragato, que é o vermelho, no pescoço, chapelão, assim, gigantesco. E eu falei, tá, mas é Centro Espírita ou CTG? E, né? E aí, cara, aquele senhor que era agricultor, ele se ajoelhou, fez uma oração. Quando levantou, o semblante estava diferente, a voz estava diferente. E dali saiu tanto Caramba. conhecimento, que era nítido que aquele ser, aquela pessoa que estava ali não era portador daquele conhecimento. E o João, e esse momento, você teve a certeza que com certeza era um espírito ou você estava em dúvida ainda? Não, eu tive certeza que era espírito. Porque Porque eu já... você foi no receio, né? Você não foi a fim de ir, né? Na verdade. É porque eu não queria saber dessa coisa de ficar com aquela necessidade de ir para a religião, de ir para centro espírita, de ir para a igreja. Por exemplo, com meu pai, todo domingo tinha que ir na missa. Isso para mim era muito ruim, sabe? E eu não queria mais esse compromisso. A obrigação, né? Só que quando eu vi aquilo estremeceu todas as minhas bases, porque quando eu ia na Umbanda era diferente. Era trabalho, os pretos velhos respondiam, era em cima de dança, era em cima de batuque, era em cima de cantiga. E ali naquele momento não, era uma oração e uma chuva de informação, né? Um tsunami de informação. E eu comecei, eu ia falar um palavrão, mas eu sei que eu tenho que me cuidar com os palavrões. Eu fiquei pensando, cara, da onde que vem isso? O que é isso? E aí eu comecei a perguntar, questionar. E aí quando eu fui para o atendimento com o espírito, que se chama Kilmak, é um espírito inca, ele pediu meu nome completo, minha data de nascimento, fez 1 minutinho de silêncio e abriu a minha vida, cara. Ele falou coisas que só eu sabia. Da Nossa, minha infância. Não, aí a gente tem um ditado aqui no Sul que é de cair os butiá dos bolsos. Me caiu, assim, naquela hora eu não sabia mais o que fazer, como agir, como nada. E aí eu comecei, tá, deixa eu entender isso. E eu, por tendo lido uma única obra espírita até então, a menor de todas, né, eu peguei e disse, por onde eu começo? E aí as pessoas falaram, se tu não gosta de ler vai ser difícil, mas é bom começar pelo Livro dos Espíritos. Cara, eu devorei o Livro dos Espíritos. O Jó, e Diga, você me irmão. recomendou, né? Você me recomendou. Eu não comprei o livro, mas eu peguei o audiolivro. Eu acho que eu já escutei umas 3 vezes, velho. Mano, Cara, é muito bom. Não, É muito as bom. pessoas, a metade das perguntas que as pessoas nos fazem, se elas lessem o livro, não perguntavam mais. Claro que pode ter só o nosso colorido diferente, mas a informação não. E então eu comecei a buscar todo tipo de informação. E aquilo começou a fazer tanto sentido para mim, porque para mim era muito ruim achar que a religião é assim porque é assim. Mas por que nossa, uma das perguntas que eu sempre fazia, qual a diferença de Nossa Senhora do Rosário para Nossa Senhora Aparecida? Não, mas é a mesma Maria, só que não sei o quê. E aí eu... Tá, mas como assim? Uma é de um jeito, a outra é de outro? E aí ninguém sabia explicar. Então aquilo começou a me incomodar. E quando eu cheguei na doutrina dos espíritos, eu me deparei com respostas. E aí a minha fé não era mais lançada no ficou com medo? Faz um sinal da cruz e reza um Pai Nosso. Não era mais assim. Eu fiquei com medo. Quando eu tinha medo, eu tinha que pensar, eu tinha que raciocinar e eu tinha que elevar meus pensamentos, eu tinha que mudar as coisas ao meu redor. Você E então, falou,
Hoje você Oi. falou um negócio bem interessante, te cortando. Depois que a gente começa na doutrina espírita, você não tem mais medo. Como você tem medo quando você seguindo o catolicismo ou sendo evangélico. Uhum. Quando você começa a estudar a doutrina espírita, você perde esse medo, né? Perde esse, mas ganha-se outros, né? Perde. Entendi. E por quê? Eu já te explico por quê. Claro, eu estou falando da minha experiência, né? Claro. Pode ser que os outros não. Nós perdemos o medo do desconhecido, porque começa a fazer sentido o conceito de que isso aqui não é uma vida só. E o melhor de tudo, que Deus ele não castiga, ele não pisa em ninguém. Ele não está se vingando do que a gente faz. Não, é muito pelo contrário. Ele está ali nos apoiando, nos amando e fazendo de tudo para que a gente melhore. Porém, a gente não consegue melhorar numa série. Nós precisamos do ensino básico, do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior e das pós-graduações. A gente precisa de tudo para seguir um fluxo. E a vida e o espiritismo e as religiões reencarnacionistas nos mostram exatamente isso, que cada vida e cada existência é um preparo a mais, além. E isso é uma das coisas que tira medo realmente. Porque então a gente começa a saber que nós somos espíritos e que nós vivemos períodos diferentes da existência. Mas os medos que eu te falei, que surgem outros medos, é porque nós também aprendemos que nós somos aquilo que pensamos ser. Então, aqui no mundo espiritual, aqui fora, nós nos deparamos com pessoas doentes, com espíritos transformados em aparências horrendas, né? Porque acreditam ser daquela forma. Então, a gente se depara realmente como a vida é. Por exemplo, tem os espíritos elevados? Tem, são aos milhares. Mas a quantidade de espírito perdido aqui ao nosso redor que são iguais a nós. Quantos espíritos que estão ao nosso redor perdidos que estão vibrando mais negativamente do que nós vibramos? Então, nesse ponto, às vezes aumenta o medo. Eu ainda, mas vamos por partes, né? Não, isso tem bastante coisa aí. Eu acho que, João, a gente vai ter que fazer o live parte 1, 2 e 3. Cara, como tu preferir, meu irmão, como tu preferir. Eu Mas estou vamos aí, aqui para servir. Então, quando começou isso, eu comecei uma busca desenfreada por conhecimento. Eu chegava a ler uma média de 20 a 30 livros por ano, assim. Nossa. Devorei. Bem, a minha biblioteca é gigantesca, né? E eu sou apegado aos livros, porque eu acho que eu posso precisar deles de novo. Então, eu guardo todos eles aqui. E então, eu realmente estudei muito. E comecei a querer entender. E levou-se alguns anos para que a mediunidade se manifestasse, porque a espiritualidade naquele momento tinha outros planos para mim, que era saber o quanto eu estava engajado com aquilo. Para tu ter uma ideia, um dia a gente vai para um trabalho, a gente chega no trabalho da Casa Espírita, tinha dado uma briga entre a equipe mediúnica da casa, que ninguém sabia, porque eu era só frequentador, nenhum médium havia aparecido para palestrar. Ixi. Ou o trabalho saía ou o trabalho não saía. O que o Jordelei fez? Foi lá na frente, se pôs em oração e disse: olha, eu não sei o que fazer, vamos falar sobre alguma coisa, mas pelo menos um Pai Nosso a gente reza. E a partir dali eu matei no peito. E aí começou. E aí, a partir dali, a jornada, né? A jornada. Começou a jornada. Então, de vez em quando eu preparava um assunto e falava, tremendo até as bases. E aí deu vontade de fazer reiki, aí eu fiz reiki, aí começamos a aplicar reiki, porque eu não queria mais saber de falar. Acho que as pessoas escutam demais. Eu queria mexer, eu queria prática, eu queria botar a mão na massa. Então, compramos uma maca
com a associação que nós montamos ali, botamos lá, abri um dia de reiki, e eu disse, eu vou aplicar reiki no centro espírita. Cara, olha a ignorância, né? A gente faz na ansiedade, a espiritualidade faz na organização. Eu marquei o dia com um mês de antecedência, botei a maca lá, me preparei. Sabe quantas semanas levou para a primeira pessoa chegar ao reiki? 4 semanas. Por 4 semanas, eu tinha me proposto na sexta-feira, das 17 horas até as 20 horas, estar no Lar de Juliano. Por 4 semanas não entrou uma única pessoa. Eu imagino a sua ansiedade. Só que aí eu chegava lá, fazia uma oração e começava... eu vou dar uma olhada nos livros da biblioteca aqui do lar. E aí eu ficava olhando e sempre aparecia um livro, uma vontade de um livro, né? E aí eu lia. Então eu usei aquelas 4 semanas para conhecer mais. Para estudar, Mas né? também, na 5ª semana, não foi uma pessoa que chegou. Chegou 30 pessoas para serem atendidas. Nossa, é para compensar as 4. É para compensar as 4. E chegou um momento, que era já quando começou as primeiras manifestações mediúnicas em mim, que eu ia fazer a oração no início do reiki, eu ficava tonto, eu girava, assim, perdia a consciência total. E aí eu voltava meio de susto, assim, meio com todo o corpo formigando, tremendo. E aí nós já estávamos começando o reiki às 5 da tarde e voltando para casa 1h30, 2 horas da manhã. Ou seja, era muita gente. Nossa, era muita gente. Nossa. E aí, do nada, numa sexta-feira à noite, num trabalho extra, vem um espírito e me diz: hoje tu vai incorporar e hoje o teu mentor já fala através de ti. Cara, eu debochei tanto naquela noite que tu não tem ideia. Sério, cara? Não acredito. Claro, eu não sentia nada, cara. Não sentia nada. Eu ficava tonto, ficava sei lá o quê, mas eu não sentia nada. Né? E aí? E aí eu disse para ele, tu tá louco. O senhor me desculpa, o senhor é espírito aí, mas essa história aí não vai me convencer, não. E porque eu não sinto nada, como que dá? Amanhã eu vou estar fazendo isso já, vocês estão loucos. Cara, porque até fala... Joia, porque até então não tinha acontecido nada do tipo, né? Não tinha acontecido nada. Era esparsas visões, cores, algumas ideias de aura que eu via, muita leitura, então isso ajudou de um lado, mas atrapalhou de outro, porque quando tu tem muito conhecimento, tu tenta racionalizar tudo. E aí então, atrapalha, né? Tu se entrega menos. Porque tu sente o negócio, tu diz, o que é isso? Isso pode ser isso. E aí tu começa a fazer as ligações. E isso desconcentra. E desconcentrando, tu desliga da energia. Entendi. Né? E aí sei que foi no final do trabalho, me botaram sentado lá, o Gilberto acoplado no que o Mac veio, passou a mão na minha cabeça. Eu senti um arrepio no corpo e ele falou, está acoplado. E eu, consciente de tudo ali, né? Disse, esse cara tá louco. Pensando, esse cara tá louco. Vai sair o quê daqui? Vai sair... E aí, cara, eu comecei a ouvir internamente uma voz que dizia, boa noite a todos. Que a paz esteja com vocês. E eu disse, que a paz que eu vou falar isso aí, mas tá muito louco que eu vou falar isso. Né? E relutando. E aquilo começou a ficar mais repetitivo. Até chegou um momento em que eu terminava de escutar a frase e começava de novo. E eu disse, vou ser vencido pelo gongo. Vamos falar isso aí. Para você falar, entendi. Aí eu peguei e repeti aquilo. Quando eu repeti, não era a minha voz. Caramba! E eu disse, caracas, cara, e eu conseguindo pensar no meio de tudo isso. E eu, caracas, o que é isso? E o espírito, o que foi o Ikenaz nessa época, e ele não falou nada mais, só isso. Só essas 2 frases. E aí o que o Mac disse, nós todos estamos todos surpreendidos porque não imaginávamos que sairia tantas palavras. Tinham sido 4, cara. Eles achavam que eu ia dizer que oi, ou e, sei lá, né? E
E aí ele me recomendou, a partir de hoje, quando tu for palestrar, tu vai te ajoelhar, vai fazer uma oração como tu quiser, o espírito irá acoplar, você vai levantar e vai falar sempre de olhos fechados. Tá. E eu disse, tá. Eu tinha palestra em 15 dias para fazer, feliz da vida. Bateu 15 dias para treinar, né? É. Isso foi na sexta. Aí no sábado eu chego no lar de Juliano, às 3 horas era a palestra, cheguei 2h30, nada do palestrante. 15 para as 3, nada do palestrante. 10 para as 3, nada do palestrante. 5 para as 3, eu apavorado ligo para ele. Tipo, Wagner, e aí como que tá? Ele disse, cara, tô com um problema com a minha filha, tô sem carro, não tem como chegar aí. Tu pode fazer no meu lugar? Ixi. Foi o que eu pensei na hora. E aí, cara, eu disse, tá, eu dou um jeito. E aí eu fechei os olhos na cozinha, que era uma casa antiga, e falei para a espiritualidade, olha, eu não estou seguro, mas eu tô aqui. Agora é com vocês, se virem. E aí fui lá para frente, expliquei que o palestrante não ia poder vir e que assim, que no dia anterior havia acontecido isso, e que a orientação que eu tinha recebido era essa e essa. Eu me ajoelhei e fiz. O Oikenas falou 40 minutos sem parar. Caramba. E você só ali. E eu só Meio ali. que, meio que a gente fica meio desacreditado, né? Eu não tinha. E aí eu tentava o tempo todo perguntar para as pessoas qual era a coerência da mensagem do Espírito. Porque, eu questionando o tempo todo, porque eu tinha que questionar. Eu aprendi que eu tinha que questionar tudo. Que eu não podia aceitar nada de graça do mundo espiritual. Entendi. E aí foi. Começou, daí na terça-feira já quiseram que fosse eu de novo, e assim foi. E aí os palestrantes acabaram tendo que sair de Santa Maria e eu assumi a casa, já na época como presidente e com tudo. Então eu fazia 2 palestras por semana. E aí começou as visões, aí começou as audições, aí começou todo o processo que foi. E isso eu estou te falando de 14, 15 anos, né? Depois que você Então, começou a palestrar, começou, tipo, ampliou, né? ampliou. De uma vez só. Porque eu me entreguei. Eu precisava me entregar. A espiritualidade exigia que eu fosse, que eu me entregasse, tá? Ou seja, Tá. aquele velho bordão, seja feita a sua vontade. E após isso começou todo esse processo, né? Porque é um processo muito bonito, Semente, mas é um processo que requer fé. Tá. É um processo que requer muito a nossa fé. E não é fé em Deus e fé na espiritualidade. É fé de que nós podemos fazer. E isso Entendi. é muito mais delicado. Muito, muito, muito mais delicado. Porque eu acredito no teu trabalho. Eu acredito no trabalho dos outros. Mas será que eu sou capaz? A gente se questiona o tempo todo disso. 100% a gente se questiona. Sempre. E eu tive, por exemplo, eram muitas manifestações apenas de espíritos trazendo mensagens muito elevadas, muito sábias, né, muito reformadoras. E isso me incomodava, porque eu via nas outras casas, para ver como a gente nunca está satisfeito, né? Eu me incomodava, porque os outros médios, eles iam para as mesas mediúnicas, eles trabalhavam nas mesas mediúnicas e tudo. E eles recebiam espíritos sofredores, e eu achava lindo demais aquilo. Aí eu botei pilha na galera lá do Lar de Juliano, disse, vamos abrir um grupo mediúnico, vamos atirar de cabeça nesse negócio. E aí eu questionei o Oikenas e o Lázaro, né, que eram os 2 espíritos que se manifestavam com muita frequência através de mim. O Lázaro, ele faz cirurgias espirituais até hoje, né? Se nós temos espaço físico e aí ele se manifesta, vai ter cirurgia espiritual. E aí o trabalho é pesado, porque aí são 5, 6 horas de incorporação. E o Oikenas já é mais brando, assim, leva de 2 a 3 horas só.
Um E deles seria seu mentor ou não? os dois são meus mentores. Os A dois, equipe, a legal. equipe de mentores que me acompanha é bastante grande pelos diferentes trabalhos que exerço, né? Mas isso não é mérito meu, tem que ficar muito claro isso. Todos nós que nos dedicamos ao trabalho ocorre a mesma coisa. Porém, eu não tenho preconceito com nenhuma forma de trabalho, Tá. nenhuma. Por exemplo, um certo dia eu estava aqui, exatamente nesse local, só que do outro lado, que a minha mesa era ali, mas só que pegava muito sol, e eu estava fazendo uma oração, veio uma luz, eu sabia que era um espírito protetor, ele chegou, ele se manifestou como um preto velho, se intitulou, se chamou, se apresentou, disse: eu me chamo Pai João de Aruanda, eu trabalho contigo, trabalharei contigo daqui para frente, e nós precisamos ir a um resgate agora. Isso era 10 horas da manhã. E eu estava livre, eu disse para ele: vamos, pode me levar. E ele meteu a mão na minha testa e eu apaguei, entrei no quarto de uma pessoa que eu não faço ideia quem seja, né? Era uma jovem, no meio, ela estava dormindo, no meio do quarto tinha um espírito todo deformado. Pai João chegou, botou a mão na cabeça, desceu um líquido do corpo dela, e quando chegou nos pés não existia mais nada. Era uma Caramba. pessoa, um espírito normal, e ele já terminou aquilo e disse: nesse momento foi desfeita a obsessão, vamos voltar. Aí voltamos para cá, em segundos ele me deu 1 hora de aula, e aí logo em seguida eu conheci os Exus, depois conheci as pombagiras, aí depois conheci os guardiões, aí foi agregando, e aí Legal. foram se apresentando mais espíritos, né? Os mentores, as mentoras, os espíritos mais elevados, e para que pudesse dar toda essa abrangência de trabalho. Ou quando eles chegavam para mim e me ensinaram sobre a apometria, dizendo: tem que fazer assim, 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 assim. Eu tinha 2 opções, ou duvidar deles ou fazer. Eu sempre optei por fazer. Ah, legal. Eu sempre, Não fica. bem. Como eu reconheci a energia, eu disse: tudo bem. Se é assim que tem que ser, é assim que vai ser. E aí, depois que terminava o trabalho, eu questionava eles: tá, mas por que isso? Por que tem que ser assim? Mas depois do trabalho, antes não. Ô, Jô, eu vou Uhum. colocar umas mensagens da galera aqui. O pessoal tá Bora escrevendo lá. no chat. A Milena, ela mandou aqui, ó. Foi criada na congregação cristã do Brasil. E eu também, viu? Minha família, uma parte da minha mãe, todo mundo é da congregação. Pensa numa doutrina que cultua o medo, e é verdade, nas pessoas. Na pandemia, conheci e estou me aprofundando na doutrina espírita, libertação total. Tô saindo da caixinha, pior que é verdade. E é bem isso mesmo, viu, Milena? Milena, e é interessante porque é sair de uma caixa menor e continuar dentro de uma caixa maior, tá? Porque nós precisamos entender uma coisa. Se mergulhássemos a fundo na congregação cristã do Brasil, nós entenderíamos que tem menos dogmas do que as pessoas ali dizem. Porém, dentro do Espiritismo, existem religiosos de todas as congregações religiosas que vieram e migraram para o Espiritismo. Então, junto com essas pessoas, também vieram crenças e rituais que o Espiritismo não exige. Então, nós levamos para dentro dos locais as nossas condições. Por exemplo, nós aprendemos em todas as religiões cristãs que não podemos falar em vão o nome de Deus porque a gente está blasfemando, a gente está pecando. Isso. Então a gente não fala de Deus. A gente tem medo, porque a gente não pode ofender Deus de jeito nenhum. Porém, Jesus nos diz que Deus é amor absoluto. E não foi Jesus. Mas todas as religiões ainda levaram aí o conceito de que é castigo. Jesus veio e nos liberta pelo amor, com curas, com ensinamentos, com tratados éticos, que, se levados a sério, libertaria a humanidade como um todo.
independente de crenças. Nós, cristãos, optamos pela cruz, não por Jesus. Nós optamos por ter Jesus pregado na cruz. Nós optamos pela dor, não pela libertação que foi ele. Libertação. Né? Então, veja essa situação. Então, quando nós vamos para o Espiritismo, e me incomoda demais isso, cara, mas me incomoda mesmo. Mas eu não discuto. Mas se as pessoas me pedem, eu respondo da maneira que eu penso. Tá, seu ponto de vista. Meu ponto de vista, que é um pouco mais libertador. Por exemplo, o Jordelei está passando por inúmeras dificuldades. O que normalmente se diria? Teríamos que ver, tu deve ter aprontado muito numa vida passada, porque isto é provação, é um mundo de ação e reação. Agora tu está pagando o que tu fez. Não. A pessoa que me fala isso é uma pessoa preguiçosa, que não gosta de estudar e prefere tudo acomodado. Existe a lei da ação e reação? Existe. Mas foi o próprio Jesus que nos disse que não era para sofrer, que era para crescer. Então, por que esse Deus vai ter que me castigar? Se ele é amor, ele vai ter que me castigar. Ou seja, eu estou voltando a ser aquele cristão dentro da caixa. Sim. Agora, não, e o medo, né? O medo que você fica. Claro. Nossa. Ou seja, religiões que mantêm fiéis pelo medo são religiões que não estão seguras dentro das pessoas. Veja só o caso de pessoas que não têm crença religiosa nenhuma, que são ateus. Muitos deles, eles fazem caridade e amor simplesmente porque é assim e tem que ser feito. Porque está dentro deles. É porque está dentro deles. Não, eu tenho, ele não tem, eu tenho que fazer. Muitos cristãos fazem caridade porque não querem ir para o inferno. Porque tem medo do inferno. Verdade. Falou tudo. Então, qual é a melhor caridade? A do coração, né? A do coração. Então, nesse ponto que eu bato de frente com todas as crenças religiosas. Com todas mesmo. Por quê? A espiritualidade nos ensina que nós somos livres e que nós precisamos viver a espiritualidade. Então, no momento que eu estou aqui conversando contigo, meu irmão, tu não é uma pessoa que mora em São Paulo. Tu é um espírito que está vivendo no mesmo período que eu, em um ambiente diferente. Ponto final. Nada mais, nada menos. A tua egrégora de intelectual, de conhecimentos, ela só é um somatório que vai vibrar no meu campo espiritual também. Idem para ti, idem para as pessoas que estão nos assistindo. Neste momento, nós criamos uma egrégora. E dentro dessa egrégora, a gente comunga energias, mesmo à distância. Ô, Jó, deixa eu te falar um negócio. Claro, meu irmão. Antes de você, eu estava tentando falar com outro pessoal e eu não estava conseguindo de nenhum jeito, tá? O pessoal do Kardec ou outros médicos, de nenhum jeito. E aí, quando eu comecei a estudar e consegui falar com você, e foi super legal quando a gente falou a primeira vez, só veio assim o pensamento. A gente enviou para você que quem realmente serve para te ajudar. Meu irmão, que honra. Porque eu não consegui falar com mais ninguém. Assim. E eu falei com você, bora. Mas, cara... E aí entra nisso que você está falando, né? A conexão, né? Cara, a espiritualidade é clara ao dizer que nós somos os apóstolos do novo período. E com isso não estamos nos engrandecendo. Não é aquele conceito de apóstolo lá da Bíblia. Não. Mas hoje nós somos os responsáveis por levar a palavra do amor adiante.
explicando mediunidade, esclarecendo dúvidas, fazendo com que tudo se torne mais acessível. Tudo, tudo, tudo. Que seja derrubado o ICMS, os impostos, e que tudo seja extremamente acessível para todo mundo. É conhecimento. Então, no instante que nós fazemos isso, nós somos porta-vozes do Cristo. Como porta-vozes do Cristo, cara, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. E agora, na próxima semana, eu vou fazer uma palestra para uma casa espírita que eu nem sei aonde é essa cidade. Eu não sei, mas eles entraram em contato comigo e pediram para mim fazer a palestra. Eu falei, claro, vamos lá. Vamos fazer essa palestra. Porque se eu fizer o contrário, eu não estou agindo com a ética daquilo que eu me propus a fazer. O meu conceito de trabalho é transformar a espiritualidade em simplicidade. É mostrar que a gente não precisa passar 20 anos estudando para poder botar a mão na massa. Então, o meu foco é muito voltado para a mediunidade. Tá? Vamos simplificar isso, vamos simplificar, vamos simplificar, vamos simplificar. Ó, faz assim, faz assado. Tanto é que o Pedro Pavanello, né, do canal do Pava, há mais de 5 anos vem trabalhando comigo de nós montarmos um curso. A espiritualidade também. Então, nós conseguimos essa semana lançar um curso sobre mediunidade, que é desde o básico a conhecimentos mais avançados. Porém, de forma muito simples e com vídeos objetivos. Né? Lançamos até na segunda-feira na Meditação Mundial. Para quê? Porque nós temos projetos para realizar. E esses projetos, eles vão precisar de espaços físicos, vão precisar de material, vão precisar de inúmeras coisas. E aí também derrubar um outro tabu, né? Que é a questão do dinheiro e espiritualidade. Que é um outro tabu. Tu fala em relação a dinheiro e espiritualidade, todo mundo vai dizer o seguinte: dai de graça o que de graça recebeu. Todo mundo vai te sair com essa frase. Deixa eu tentar ligar aqui, porque tá um calor. E aí, eu te pergunto, se eu te mostrar a minha biblioteca ali, que de graça foi aqueles livros? E as centenas de horas que tenho de leitura, de estudo, de graça onde? Né? O material para gravar, por exemplo, a tua câmera, o teu computador. E aí? Como que se paga isso, né? Como que se paga isso? E veja que na própria lei universal, agora a gente está falando de universo, existe o movimento da prosperidade. E o movimento da prosperidade é a troca. Neste momento, nós todos estamos trocando conhecimento. Ninguém está recebendo nada de graça. As pessoas estão nos dando, nós estamos dando. Né? Automaticamente, o teu canal cresce com isso. O Portal Sim. Paz cresce com isso. Existe um movimento de troca. Agora, por exemplo, eu estou aqui fazendo os meus trabalhos de profissionais e uma pessoa chega para mim, Jordelei, eu preciso de 1 hora tua. Bem, eu tenho uma profissão e eu estou exercendo minha profissão. Para mim tirar 1 hora daqui, eu vou ter que abandonar minha profissão. Então, esta hora não é da espiritualidade, é uma hora minha. Isso é troca. Porque torna-se justo para todo mundo. E isso é uma das coisas principais que, nesse momento atual, nós precisamos esclarecer. Veja, Semente, não é fazendo apologia à cobrança ou nada, mas é trazendo uma realidade nova, onde não existe pecado, onde não existe erro, e aonde existe apenas bom senso, ética e racionalidade. Porque o Espiritismo, no principal ponto, ele diz que a fé tem que ser raciocinada. Sim.
Hoje, quando vocês lançaram o curso, tiveram muitas críticas Mas pelo demais. Até por hoje eu causa recebo de um monte de. Um monte, monte, monte. por cobrar, né? É. Imagino. Ah, sim. Desde xingamentos a expurgos, né? Nossa. Expurgado de muita coisa já. Mas Pô, tudo bem. Cara, veja só. Eu tenho dúvida agora se foi Divaldo ou Chico, mas independente de quem seja o autor, a verdade é incontestável. Não se incomode com o mal que te falam. Se incomode se você for a origem do mal. uhum, Então, se muito eu boa. falar mal de alguém, aí sim eu tenho que me preocupar. Agora, enquanto estão falando de mim, graças que não sou eu que estou fazendo, criando. Então, isso é uma das coisas que eu carrego muito comigo. Nossa, e Porque muito boa isso, hein? é, Muito bom. mas claro que é fácil falar e difícil enfrentar. É, Claro que é. Porque tu imagina uma pessoa que nunca te viu na vida. Nunca. Não sabe uma vírgula que tu passou para chegar até onde tu chegou. E ela te chamar de mentiroso, de hipócrita, de charlatão. nossa. Não, isso são as palavras mais educadas, né? Não, é. E então, aí tu fica pensando, me revolto ou não dou bola? Eu optei por não dar bola. Não, não é bom para a espiritualidade também outra. Você pira se você começar a dar Total. bola para todo mundo. Uhum. Né? Sempre vai ter esse tipo de gente. Uhum. Né? Eu acho que tá certo, eu acho que é justo. Né? Maravilha, maravilha, mais que Eu acho que justo. é justo. Vamos ver mais uma. A galera. A Nandinha Cara, me mandou aqui. olha Aqui, só a ó. galera que dele comentário no chat, coisa linda isso. Aqui, ó. Tive muitas aulas com a minha mentora, a avó Maria do Rosário. Legal, hein, Nanda? Legal. Show de bola. Ó, o Evangelho no Lar é um projeto que eu comecei no Portal Paz há 7 semanas, meu irmão. E, e nós começamos com 200 pessoas assistindo. Ontem já estávamos em quase 470 pessoas fazendo o evangelho junto e mentalizando ao mesmo tempo a mesma luz, cara. Muito bom. Eu e minha esposa vamos começar aqui, fazer o evangelho. Os muito bem-vindos, cara. Se quiserem fazer conosco toda Sim. terça-feira, às 20 horas e 45 Ah, com minutos. certeza. Com certeza. Eu estou seguindo seus ensinamentos. Estou na primeira etapa, né? Não, eu não ensino ninguém, cara. Que é isso? Para com. Tô ali no livro dos Espíritos e aprendendo muita coisa ali. Tem muita coisa. É um pouco diferente, né? Porque é uma linguagem mais antiga, mas dá para entender bem. É, é. Eu tenho a ideia do Portal Paz inicialmente era recriar o gravar em vídeo cada pergunta do Livro dos Espíritos. E eu que estou me fazendo de doido aí, não gravando nada. Os mentores estão me cobrando sempre. Vamos ver aqui. Evangelho. Ô, João, deixa eu perguntar. Vou fazer, a gente vai conversando, eu vou perguntando, e algumas perguntas vão me parecer perguntas, não que são bobas, mas assim, perguntas que a galera que pode assistir fala, nossa, uma pergunta nada a ver, mas tem gente que tem vontade de perguntar e tem vergonha, Uhum. né? Tem Normal muita isso. gente, né? Tem muita gente acha que a pergunta é boba, e não tem pergunta boba. Todo mundo tem Não. dúvida, né? Todo mundo tem dúvida. Então, deixa eu te perguntar, para uma pessoa que começou a ter momentos aí da espiritualidade, ela está tendo, né? Algumas Uhum. visões, escutando alguma coisa, né?
e não sabe o que fazer. Porque você não sabe o que fazer. Às vezes você pensa que você está ficando louco, você está escutando a voz da sua cabeça, né? O que você pode orientar para uma pessoa que está nesse estágio, né? Esse primeiro estágio? Claro, inicialmente eu recomendaria buscar a conversa fraterna com pessoas próximas a ti que tenham esse convívio, ou procurar uma casa espírita que possa receber orientação, ou procurar alguém que esteja próximo que saiba lidar com isso. Uma casa espírita, entendo que pode ser médiuns também da Umbanda, do Candomblé, ou seja, pessoas que tenham experiência no campo da mediunidade. Isso ajudará bastante. Outro ponto bacana é não se assustar. Por quê? Ah, mas eu vi um vulto escuro. Não, você só viu um vulto. O escuro é porque foi muito rápida a visão, né? Então a gente tende a achar que tudo é ruim. Veja, por exemplo, um dos pontos principais na questão de ver vultos. Eles sempre parecem que estão correndo, mas na Sim. verdade não é eles que estão correndo, porque eles estão parados ali. É nós que mudamos o foco. Por exemplo, a gente é muito mais fácil tu enxergar a espiritualidade com uma visão periférica. Então, quando tu vê um vulto aqui, na minha visão periférica, a primeira reação que eu faço é virar para ela. E no instante que eu virei, eu tirei ela da minha visão periférica. Ela E aí sumiu. parece que ela sumiu. E na verdade sumiu. não, ela está ali o tempo todo. Então, é manter calma isso. O ter hábitos salutares de oração, de prece, de meditação, faz com que a gente possa mudar as nossas vibrações e automaticamente nos acalmar. Isso traz paz e traz esclarecimento também, né? Então, esses seriam os pontos principais. Recomendo muito algumas obras muito bacanas, por exemplo, Diversidade de Carismas, que é uma obra linda, falando, ensinando, explicando sobre mediunidade. Quem quiser uma obra mais direta de mediunidade, tem o Livro dos Médiuns, ou Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Tem um aqui do Divaldo, que eu acho fantástico, até vou mostrar para vocês aqui. É Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Porque a capa, para mim, ela é perfeita. Porque, veja, é um trilho de trem e uma paisagem. Porém, uma paisagem é turva e a outra é iluminada. Isso. A única diferença entre uma imagem e a outra é como nós enxergamos a espiritualidade. Ela pode ser turva ou ela pode ser colorida, brilhante, radiante. Então, mediunidade é peso? Então, lamento, se tu pensa assim, a mediunidade vai ser turva, vai ser sempre pesada. Agora, mediunidade não é cura, mediunidade é uma ferramenta para eu crescer mais rápido. Então, ela vai ser cheia de cores, de coloridos. João, muita gente eu já conversei, falo que já foi nos outros planos. Você chegou aí? Direto. Essa madrugada foi tensa. Essa madrugada o pau pegou, cara. Você chegou aí a fazer trabalhos no Umbral? Direto. É um dos lugares que a gente mais vai. E é ali que entra o trabalho dos Exus, das Pombagiras, né, dos caboclos. Muitos deles, tem muitos lugares que é só eles que conseguem chegar até lá. Por exemplo, eu já fui em lugares muito densos, onde a sexualidade é muito à mostra. E eu lembro do Aikenaz chegando para mim e falando: meu filho, nós estamos entrando agora numa região assim, assim, assim. Tu vai se deparar com cenas assim, 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 assim. Tu não pode entrar na frequência. Tu tem que te manter em prece, porque se tu entrar na frequência, nós não conseguiremos resgatar quem estamos indo resgatar ou te resgatar. Nossa. Eu queria que você contasse um pouco, João, como, para a galera que tem curiosidade, como que é o plano, tipo o nosso lar,
né? E o umbral, contasse um pouco como que é essas regiões, porque eu sei que tem bastante gente que tem curiosidade de saber como que é, né? Bem, isso é uma pergunta fabulosa, meu querido irmão, porque o nosso lar é umbral. Já começamos por ali. A beleza do nosso lar é uma região umbralina. Nós associamos umbral à parte pesada da espiritualidade. Isso, todo mundo acha que é a parte pesada, a parte ruim. Não. Umbral nada mais é do que porta, uma passagem, um pórtico. Tá. Isso é umbral. Então, quando nós entramos no umbral, né, na primeira passagem ao mundo espiritual, ali nós nos deparamos com inúmeras frequências. E as frequências, elas são compatíveis com aquilo que nós fazemos e praticamos no nosso dia a dia. Por exemplo, o Vale dos Drogados, o Vale dos Suicidas, né, o Vale dos Espíritas e o Vale dos Católicos, ou seja, tem todos os pontos. Que eu estou falando de regiões densas, não de regiões esclarecidas como o nosso lar. Tá. Então, ao chegar ali, quando nós entramos no mundo espiritual, pelas portas do desencarne, consciente ou inconsciente, automaticamente nós carregamos conosco uma vibração, que é a vibração. Eu vou inventar palavras, é como se fosse uma vibração mãe. Aquilo é o nosso padrão vibratório. Automaticamente, como ímã, nós seremos atraídos para um ambiente onde todos vibrem na mesma frequência. É tipo você ir naquele momento você vai para um lugar que mais próximo da sua vibração. É, semelhante à nossa vibração, para ser bem exato. Semelhante. Mas por exemplo, isso... nesse momento eu tô com raiva de matar 50 pessoas. Se eu morresse antes de matar 50 pessoas, a raiva que eu tava ia me conduzir para um lugar onde existe muita raiva. Jordelei, mas e o mentor? Ah, não, cara, mas é que eu optei por ter raiva. O mentor falou para mim não ter. Mas mesmo que essa pessoa, o Jordelei, seja uma pessoa de bom coração e ela teve esse momento de raiva só aquele momento? Naquele momento ela se vinculou àquela energia. E aí vai para lá. Não quer dizer que vá para lá, mas naquele momento ela vai passar por lá. Ah, entendi. Entendi. Por exemplo, eu aqui como encarnado, comecei a sentir raiva, cara, o Equenaz vai estar perto, mas ele vai estar muito distante de mim. Ele não vai conseguir trazer-me conteúdos. Porque eu optei por vibrar na raiva. Então, os espíritos que estarão próximos a mim são aqueles que farão de tudo para aumentar a minha raiva ainda mais. Por isso que todo o momento de raiva sempre termina em fúria. Verdade, porque ela aumenta. Aumenta. Porque vai se aproximando espíritos por frequência, vai se aproximando e ela aumenta até chegar no limite das tuas possibilidades, sejam éticas, sejam morais, ou seja, de bom senso. Agora, quantos irmãos encarnados no planeta que resolvem dar seguimento à raiva aos seus limites máximos? E aí, quando se dão conta, estão com o corpo de uma vítima nas mãos, ou... Entende? Quando se dá conta, você fala, meu, o que eu fiz? E aí, mas a culpa é da obsessão, dos obsessores. Não, a culpa não é deles. Eles só estão cumprindo o papel deles, que é estar próximo de quem chama. Então, ou seja, veja que eu estou o tempo todo defendendo a espiritualidade. Porque eu me considero um espírito. Eu não me vejo mais como um espírito reencarnado. Não. Isso aqui é mundo espiritual. E eu vou ter ao meu redor quem eu quiser. Sim. É a vibração, né? O Equenaz me diz sempre, cara, me diz o que pensas, que te direi com quem andas. Verdade. Ó, o Bruno mandou uma aqui, ó.
Porque algumas pessoas têm a mediunidade desequilibrada, as percepções e sentidos mais perturbados, não em harmonia. É verdade, tem. Sim, é que veja só, a mediunidade, ela não é uma faculdade dada a pessoas lúcidas e esclarecidas. A mediunidade é uma faculdade oferecida a todos. Então, se eu vibro em desequilíbrio no meu dia a dia, por exemplo, eu tenho muitos conflitos morais, por exemplo, isso aqui é do fulano, mas ele nem vai sentir falta. Aí eu pego para mim. Mas aquilo ali, não, mas isso nem é tão grave, não vai fazer mal nenhum. Ou seja, é só um exemplo. Isso quer dizer que a minha vida é desregrada. Que eu, espiritualmente, estou desequilibrado. Então, o aparecimento da mediunidade vai fazer com que estes meus desequilíbrios aumentem o tamanho. Então, eu poderei ver com desequilíbrio, eu poderei escutar com desequilíbrio. Eu fico pensando muito tempo assim em coisa ruim, então é normal daqui um pouco abrir o olfato, porque também muitas pessoas desenvolvem a mediunidade com cheiros. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas que vieram até mim para entender por que elas só sentiam um cheiro de carne em putrefação. E aí eu tive que aos poucos explicar que isto era um desequilíbrio mediúnico. Por que eu escuto só espíritos gritando, chorando ou acusando? Aí tentar... Esse é um processo que eu estou ainda nesse desenvolvimento com essa trabalhadora, que tem uma mediunidade linda, mas ela só consegue captar as perturbações, não os equilíbrios. Porque ela não se acha merecedora do equilíbrio. Então ela só consegue enxergar o desequilíbrio espiritualmente. Então, veja, isso está muito mais ligado a uma outra situação. O correto é a gente entender que mediunidade é uma faculdade que está presente em todas as pessoas, independente do seu direcionamento, seja para o bem, seja para o mal. Para o mal. Ela está presente ali. Agora, fora isso, nós também teríamos que fazer um trabalho com acompanhamento com psicólogos, com psiquiatras, com médicos, porque muitas vezes a mediunidade só se desregula porque o nosso organismo está desregulado, faltando algum hormônio, faltando alguma coisa. Boa. Ô, Jó, me fala como que é o desencarne. O que acontece quando a pessoa desencarna? Vem pessoas conhecidas, parentes? Como que é esse desencarne? Para espiritismo, nunca existirá uma resposta como regra. Podemos pegar alguns exemplos. Chico Xavier, ao desencarnar, a humanidade toda pôde ver um fiapo de luz saindo do seu quarto, da janela do hospital e indo para o alto. Eu vi também. Legal. Sim, isso está filmado, isso as câmeras registraram. Conta a espiritualidade que ao chegar lá, toda a espiritualidade estava recebendo de braços abertos. Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, né, Jesus, a espiritualidade esperando o tarefeiro. Tá? Um exemplo. Existem outros espíritos que ao reencarnar, que já estão num certo desencarnar, que já estão numa certa fase de equilíbrio, é muito comum enxergar familiares que já desencarnaram. Eu vejo aqui o fulano, eu vejo aqui... A gente tem muitos relatos disso. Mas há muitos espíritos, muitos mesmos, que parecem ser pessoas muito boas, muito cultas, e quando eles estão chegando próximo ao desencarne, a única imagem que eles enxergam é os seus perseguidores espirituais, ou todos os espíritos aos quais ele se unificou em interesses. E eles vêm sem piedade alguma. E aí, o que acontece quando vem esses espíritos?
Ô, Jô, tu vira escravo deles, eles te pegam e te levam para as comunidades deles e lá tu vai trabalhar para eles. Como eles caraca. trabalharam para ti em vida por um bom tempo, até que o arrependimento bata em ti ou neles, tu vai trabalhar sobre as ordens deles. É uma troca de favores. E essa pessoa, ela pode se negar a isso? Pode, mas Ah, não terá força para isso, porque a moral ah, dela não vai permitir. Espiritualmente só tem uma força que eleva, que é a moralidade. Um espírito conhece a hierarquia pela sua moral. legal você falar isso. Legal. E esses espíritos, e uma pessoa que desencarna na raiva, no ódio, né? Cara, só vai enxergar raiva e ódio na sua frente. Né? Porque ou acreditou numa coisa e desencarnou, falou, nossa, não acredito outra. que eu morri. Ou é outra coisa. Tipo, Não, mas tem inúmeros espíritos que nem sabem que morreram, que estão vagando há 100, 200 anos ali, nem sabem que morreram. mas esses espíritos que estão vagando, Jô, não sabe. Não desencarnei, não sei. Mas não é Continua diferente? indo continua indo para o trabalho, continua voltando para casa, só que ele percebe que em casa ninguém mais conversa com ele. Aí ele fica tentando entender por que ninguém fala com ele, por que estão dando gelo nele. E aí de manhã ele acorda, toma banho, vai para o trabalho. Tem um filme que é o Sexto Sentido, se não me engano, com o Bruce Williams. É aquilo ali mesmo. É aquilo ali? É aquilo ali mesmo. Caraca, velho. Tipo, tem um outro filme que é muito bom de ver, que se chama Os Outros. Esse é bom mesmo. E com a... Putz, não lembro o nome da atriz principal, Nicole Kidman. E esse é um caso típico de um processo espiritual que ocorre, que chamam-se espíritos hospedeiros. É muito difícil tirar um espírito hospedeiro de um lugar. Porque ele acha que tá vivendo a vida dele normal. E isso é muito bem retratado no filme Os Outros. Porque ela tava achando que tava normal a vida dela, ela tava morta, meu. E lembra que quando lá no filme, não vamos dar spoiler aqui, que eles começam a abrir cortina, tirar as cortinas, que ela enlouquece porque dá a entender que os espíritos fazem isso. Mas não eram os espíritos. Ela estava tão apegada àquilo que nunca se deu conta que o espírito era ela. Nossa, isso é muito louco. E quando esse espírito, ele se dá conta que morreu? Aí bate o pavor, né? Aí o desespero total. Aí podem parar em zonas umbralinas, porque estão desequilibradas, porque aonde que entra Deus, que Deus não me cuidou, aí começa a revolta para Deus, revolta para Jesus, revolta para todo mundo, e aí se afunda mais. E uma coisa interessante que você falou, que tem lá no Umbral, tem várias sessões, né? Vários lugares. E aí, pessoas, por exemplo, você falou que você estava indo numa sessão que era mais sexo, né? E isso é aquelas pessoas que aqui na Terra são muito apegadas a isso? Sim, muito, muito, muito. Né? E, inclusive, o que mais tinha lá eram espíritos projetados, ou seja, estão reencarnados e vão para lá todas as noites. Para fazer sexo com esses espíritos. Caraca, velho. Que nem a sessão que você falou que tem dos drogados também, né? Sim, sim. O Vale dos Suicidas também. É um horror, cara. É muita dor, é muito sofrimento. Chega um momento que dá muita pena, assim. Porque a gente vê o vampirismo espiritual, a gente vê as obsessões mais complexas que tem. E é muito delicado. Tá. Vamos falar agora uma coisa curiosa também. O espírito que vai não desencarnar. Ele vai voltar para a Terra. Como nós sabemos, né? Todo mundo fala, você meio que escolhe, né? Mais ou menos. É mais ou menos isso. Mais ou menos.
Mais ou menos isso, a sua vinda. E aí eu vou fazer a pergunta porque todo mundo pergunta isso e eu já vi muita gente falar só para matar a curiosidade da galera. Porque tem gente que fala, se a gente escolhe, então por que eu não posso vir com cheio da grana, que nem o Neymar? E gente vem pobre, né? Morando na rua e tal. Queria que você esclarecesse isso para essa galera. É que Tem dúvida. o escolher é relativo. A gente não escolhe a condição que nós vamos vir. A gente tem a possibilidade de acompanhar a construção do corpo material. Eu diria que talvez pudéssemos classificar em 3 tipos de reencarnação. As compulsórias, essas aí tu não sabe de nada, tu simplesmente vai reencarnar e se reencarna onde reencarnar. Tá. Geralmente são obsessores reencarnando em obsediados. E é por isso muitas rejeições, é por isso muitos abortos, é por isso muitos problemas de parto e tudo. São obsessores que reencarnam nos obsediados. Certo. Ou seja, assim, a espiritualidade vem ali, ligou, pronto, foi. Existe aqueles espíritos que precisam reencarnar, mas não têm condições nenhuma de escolher ou nada. Ou seja, esses vão ser preparados para os reencarnes, estudarão, farão tudo, mas não participarão do processo. Mas essa condição que você disse, Jorge, o espírito não tem condição de escolher, mas por que assim, ele não tem essa condição de escolha? Porque não tem mérito para isso. Ah, tá, entendi. Não tem mérito. Por exemplo, ele sabe quem serão os pais, ele sabe por que serão aqueles pais, porque em todo lugar que nós nascermos existe um propósito. Mas o pai me abandonou. Existe um propósito. Existe um ensinamento por trás disso. Mas para que eu tivesse as provações que eu tenho, precisava do espermatozoide do seu Alceu Assunção dos Santos e do óvulo da dona Zenaide dos Santos. Precisava dessas 2 ligações para gerar este corpo que foi preparado. Este corpo necessita dessas 2 ligações, espermatozoide e óvulo. Isto é provação. Agora, o que eu vou fazer com esta formação, isso aí vai do meu livre-arbítrio. Entende? Por exemplo, eu não tenho certeza, porque a espiritualidade nunca confirmou, mas acredito que eu tenha participado dos engenheiros que criaram a maquete do meu corpo físico. A espiritualidade nunca confirmou isso, mas eu acredito por algumas imagens que eu já tive. E inclusive isso ocorre num livro chamado Mensageiros, que é o 2º livro do André Luiz, da série Mundo Maior, onde um dos espíritos tem a oportunidade de acompanhar como vai ser o corpo físico. Então, no corpo físico, os instrutores ali já explicam. Olha, em tal idade poderá surgir um tumor aqui, ou seja, já está tudo programado, tudo preparado. Poderá surgir. Por quê? Eu aqui na matéria, com o meu livre-arbítrio, posso acelerar o processo ou eliminar o processo. Legal. Uma boa explicação. Jô, e pode ter a possibilidade de o espírito do outro lado não querer vir? Sim. Assim, não, assim, tá lá e fala, mano, chegou a hora, por algum motivo dele vir para cá, e ele não quer, se nega. Sim, isso é mais comum do que se pensa. E como que faz? Se ele tem que vir para cumprir uma missão, vamos dizer assim. Ele retarda a vinda dele. Ele sabe que vai ter que vir. Então ele vai passar um tempo mais sendo preparado para isso. E você falou que é normal isso, né? Os espíritos que estão na faixa de esclarecimento já,
eles podem sentir medo. Eu não me sinto preparado, eu vou chegar lá e eu vou falhar de novo, eu quero mais tempo. A espiritualidade vai dar mais tempo a ele. Ah, tá. Não é tão na ponta da faca assim, não. Se você tem que vir e pronto, acabou. Não é bem assim. Não, a não ser quando não tem jeito mesmo, né? Por exemplo, tem alguns espíritos que, para eles continuarem no planeta Terra, eles precisam reencarnar querendo ou não querendo. Tanto é que é categórico, ó, se tu não reencarnar, goodbye, né? Vai ter que sair daqui. Ah, não, então eu quero reencarnar. Então tá, terminou a conversa, reencarna. Aí já ficou com medo. Não, vou rapidinho, não faz nada não. E tem muitos espíritos também que, por exemplo, ninguém consegue fugir da lei da reencarnação. Tem muitos espíritos perversos, né, que eles conseguem manipular a reencarnação para que logo, quando crianças, eles consigam se desvincular do corpo físico e voltar para os seus, aspas, impérios criados lá. Meio que dá um golpe, né? Vou ficar um pouquinho, mas eu vou voltar. Tem muitos que fazem isso? Muitos. Nossa. Porque eu sempre fiquei pensando, eu falei, mas se tem um espírito que tá do outro lado e tá muito bom, com certeza deve ter algum que não vai querer voltar para cá. Um monte. Tem uma grande quantidade de espíritos, mas uma grande, sim, considerável, que a sua vibração não é mais comportada no planeta Terra. Ou seja, corpo físico algum suportaria tamanha densidade. Caraca. Louco isso, hein? Você pensar. E esses espíritos que encarnam aqui e tem uma super vida, vamos dizer, boa. Foi por um merecimento ou aconteceu também? Pode ter sido as duas coisas. Todo espírito esclarecido, ele é esclarecido moralmente e intelectualmente. Todo. Então, Emmanuel, que encontra-se encarnado no planeta Terra, ele possui muito esclarecimento espiritual e muito esclarecimento físico. Então, ele tem tudo para criar grandes coisas. Porque através das grandes coisas promoverão outras grandes coisas. Legal. É bom que você falou, você me deixou bem esclarecido. Porque muita gente pensa que você acaba escolhendo a sua vida. E não é bem assim. Não, isso de, eu vou nascer com $1 milhão. Não é assim que funciona. Então, eu já vi muita gente achando isso, viu, Jó? Por isso que eu quis te fazer essa pergunta. Agora, tu vai ter todo o subsídio necessário para ir atrás do teu 1 milhão, ter o teu 1 milhão e fazer dele bom uso dele ou mau uso dele. Aí chegamos uma vez mais, livre-arbítrio. No livre-arbítrio. E merecimento, porque se fez por merecer, terá. Lei da prosperidade, que é a primeira lei do universo. Boa. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui tem. Milena. Nunca entendi aquela parte que diz a terra vai dar conta dos seus mortos. Já me disseram que levantarão dos túmulos. Tem desencarnado que fica no túmulo? Tem muitos desencarnados que não conseguem sair do corpo físico, que são tão apegados à matéria que permanecem ali 6 meses, 1 ano, tempo. Aí esses é um caso muito mais complicado, porque eles acabarão inevitavelmente sofrendo as dores da degeneração celular. Nossa! Ele fica ali no túmulo, meio que deitado ali, sofrendo.
Existe um relato numa obra muito bonita chamada Um Roqueiro no Além. É um romance pequenininho, fácil de ler, que ele conta exatamente essa história. E, inclusive, dá muito a entender que essa obra se trata de Raul Seixas. Nossa, interessante. Vou procurar essa, hein? E é bom esse livro. Esse livro é bom. Vou procurar essa. Esse foi um dos curtinhos que eu li no início. Ô, João, agora vamos falar de mentores. Tá bom? Tá, Umas maravilha. dúvidas aí do que eu já vi. Galera, mentores. Sua especialidade, a especialidade está começando, está florando, você está começando a estudar. Eles sempre aparecem para você assim? Como que funciona esse lance do mentor? Ele está sempre com você em qualquer horário, qualquer lugar? Não, Como que é não. isso? Eles têm muitas tarefas para fazer. Muitas, muitas, muitas. Só que tem muito espírito próximo ou aqui na Terra, onde a gente está, muitos. E quando tu necessita de um auxílio, sempre terá alguém para te auxiliar, né? Por exemplo, como nós começamos essa prática do Evangelho no Lar, automaticamente a nossa casa torna-se um albergue, um ambiente de repouso e descanso de espíritos que estão na tarefa de levar luz, acolhimento e esclarecimento. Então, por exemplo, eles estão próximos daqui. Eles sabem, ó, lá na casa do Jordelei, lá tem uma energia capaz de nos recuperar pela prática do Evangelho, pela prática do amor e de tudo. Então, eles vêm para cá e se hospedam com essa energia. Ao chegar aqui, o que acontece? Eles transformam o ambiente de todo mundo que mora, porque é dar e receber. Então, por exemplo, naquele momento eu preciso de um auxílio, e o Oikenaz está muito distante, claro que eu converso com o Oikenaz por telepatia, né? Ele fala, da onde ele estiver, eu converso com ele, ele me responde. Mas, por vezes, esses espíritos também vêm aqui, se manifestam e trazem sua mensagem. Então não necessariamente que o seu mentor vai estar com você 24 horas. Tem outros espíritos que... Hoje ele está aqui porque nós temos um compromisso com esta live e eu tenho um compromisso com uma outra live às 20 horas no Portal Paz. Então hoje eles já estão aqui. Legal. Porque eu já vi o povo é fogo. Mas se eu tiver num momento íntimo, o meu mentor vai estar lá comigo? Falei, não, né, mano? Claro que não. Seu mentor vai ficar fazendo o que com você ali, seu imundo? Mas agora eu vou te dar a real seguinte. Eu passei o dia inteiro assistindo vídeos. Tá. Né? E aí tô lá, feliz da vida. Aí vou ter um relacionamento ali com a esposa, com a namorada, com a patroa. Cara, pode ter certeza absoluta que vai ter uma plateia assistindo, porque tu atraiu a plateia. E aí não são mentores, não. Aí é obsessores, não são? Aí eles vão vir para sugar um pouco de energia, porque a energia do sexo é energia vital, né? Falam que é uma das energias mais fortes, né? Mais poderosas que tem. É muito engraçado, porque nos motéis tem arquibancada nos quartos. Então... Tu participa de gravação de filme, né? Caraca, velho. Se você tem uma projeção ali, você consegue ver tudo. Vê. Não precisa nem ter projeção, só abrir a clarividência que tu se dá conta dos camaradas que estão ali. Caraca, meu. Só sugando sua energia, os vampiros. Sugando, vampirismo total. Nossa, isso eu já ouvi falar muito isso. Isso é muito maluco, cara. E mais engraçado da bebida, cara. E da bebida é engraçado, porque eles ficam perto da nossa boca, né? Bebida, cigarro. E aí, muitas vezes, eles enfiam, tipo, uma língua dentro da nossa boca, assim, para sugar a vitalidade do álcool. Nossa. Vampirismo não é um negócio muito bonito de se ver, não. Nossa, velho. Isso é muito maluco, cara, de se pensar. Cara, tudo isso que eu tô te falando é a primeira vez que eu falo em uma live, tá? Eu sempre falo... É que tu tá perguntando a real, eu tô dando a real. Não, mas é a real.
Oxe. Né? Quem não gostar, não assiste. É simples assim. Entendeu? Isso do sexo eu já tinha ouvido falar, mas não, esse da bebida, esse é louco, hein? Então deve ser a Tu mesma coisa viu? com droga, outros vícios, Tudo, né? tudo, tudo, tudo. Quanto mais pesado for, mais denso é. Caraca, velho. Então essas pessoas que são compulsivas devem ter muito obsessor. Ou Compulsivas. são, ou são os obsessores, né? Porque nem sempre Que. o problema está no mundo espiritual, nos desencarnados. Muitas vezes os obsessores somos nós, os encarnados, que aprisionamos os espíritos perto de nós. Também tem isso. Tem essa, verdade. Isso é verdade. E vamos lá. Eu tenho um vício. Tenho um vício de bebida. Estou começando a estudar o espiritismo. Como é que eu consigo me livrar na parte espiritualmente falando, tá? Desses espíritos que estão toda vez que eu vou beber alguma coisa ficam em cima de mim. Como que eu consigo me livrar deles? Deixando de beber. E Literalmente. cultivando, literalmente, e cultivando o Literalmente. evangelho. Eu tomo minha cerveja, eu tomo minha caipira, né? Eu não sou hipócrita ficar dizendo isso. Eu sei o que tem que ser feito, mas eu não faço também. Tá. Mas eu não me incomodo em saber disso. Agora, existe uma diferença. Eu vou beber para cair. Ou, eu vou fazer uma janta com amigos aqui e vou estar aqui confraternizando. Então, aquele ato de confraternizar com amizade é mais nobre. A relação é mais nobre. Então, o processo de vampirização será infinitamente menor. Vai rolar o processo, mas muito mais leve. Muito mais leve, porque tem um propósito mais elevado por trás. Entendi. Tudo é propósito, irmão. Tudo, tudo. Qual é o propósito disso? O propósito é me acabar. Então tá, então vai com tudo. Então é isso. A É isso. Nanda mandou aqui, ó. Problemas são os excessos. Perfeito, Nanda. Perfeito, perfeito. Eu vi que tu fez um monte de comentários ali lindos e perfeitos. Tudo é excesso. Veja que Buda saiu do máximo, Siddhartha Gautama, perdão, saiu do máximo da riqueza para ir para o máximo da pobreza. E aí o que ele fez? Retornou para os seus bens, porque se deu conta que não era nos extremos, era no meio. O equilíbrio. É o equilíbrio. Boa. Muito esclarecedor. Galera que assistir essa live aqui, duvido que vai ter dúvidas. Né? Muito esclarecedor. Vamos ver se tem alguma mais perguntas aqui da galera. Muito. Nandia tá aqui, ó. Fervorosa. Eu vi. Aqui, ó. Mandou uma aqui também, ó. Sabendo nossos limites, conseguimos nos manter sóbrios. É bem isso aí mesmo. Exatamente. É bem isso aí mesmo. O equilíbrio, né, Mel? Não exagerar. É que tudo tem que ser feito com amor, com responsabilidade, com respeito, né? Por exemplo, as pessoas perguntam para mim, Jordelei, como que é ir no cemitério? Eu disse, é super tranquilo, pode ir, mas respeite o ambiente que tu está. Como que é ir por exemplo, o Jordelei, que trabalha com a espiritualidade, ir numa igreja evangélica? É normal, eu só preciso entender e respeitar o ambiente que eu estou. Isso. Se assim eu fizer, nunca terá problema nenhum com nada. Com certeza. É respeitar todos os lugares e pessoas, né? Se todos fizessem isso, com certeza o mundo estaria melhor.
Uhum. né? Fizesse o mínimo. A gente precisa aprender a respeitar pessoas, etnias, religiões, né, escolhas pessoais. Isso. Ou seja, a gente teria tanta coisa para se libertar ainda do que ficar criando mais regrinhas, sabe? A Nanda mandou aqui sobre o cemitério. O cemitério, para mim, é um lugar de paz, literalmente. Isso falando em clarividência. Isso, falando em Nanda. televidência. Nanda. Na É, verdade, todo lugar é casa de Deus. Todo lugar é casa de Deus. Se nós formos num presídio, a gente vai ver muito espírito de luz trabalhando. É casa de Deus. Ô, Jô, falando em pecados, né? Pecados é pecado, não existe pecadinho e pecadão, né? Mas a galera quer sempre dar uma classificada. Tem algum que você faça e quando você desencarna, chega lá e fala, meu parceiro, dessa vez você tá azedo pra você, cara. Tem algum assim que é pesado, que assim, não tem jeito, você vai ter que ir para um lugar lá para dar uma boa pensada. Tem algum mais pesado assim? Não, eu acho que todos eles podem ter o mesmo peso, porque o peso não é do que a gente fez, mas o peso é do que a gente sabe que não deveria ter feito. Então é o peso da consciência. O peso da consciência é o maior juiz de todos, porque Nossa, ele faz se transformar no maior algoz nosso. Veja pequenas coisas que nós realizamos e nós não nos perdoamos. É é surreal verdade. isso. Nossa, muita coisa. É, a consciência é o pior que tem. É, a Mas, consciência. mas é a pessoa que, vamos dizer assim, andou num caminho errado, tá? Não vou dizer qual, Uhum. mas andou num caminho errado, mas que parou, se direitou. Quando desencarna, ela vai Ele para um. Não, O que ela terá que acontece? arcar com as consequências do que fez, mas será levado muito em consideração, mas muito mesmo, Hum. o arrependimento. Vai Provavelmente poderá nem passar por lugares, porque o arrependimento é o primeiro passo para a iluminação. e o se arrepender de verdade, não de De da boca verdade. para fora. É que no mundo espiritual não tem como ser da boca para fora. Os Tudo é caras. energia. Tudo é energia, não tem como esconder uma vírgula. O povo tá pensando que vai pro outro lado e vai conseguir esconder alguma coisa, tá Não, não, enganado. piora. Do outro lado é 10 vezes pior. Meu querido irmão, eu preciso buscar meu filhote na escola. Opa! A gente foi falando, já estamos a 1h40 aqui dele papo. E daqui Dele 10 papo. minutos meu filhão sai da escola. Então, quero agradecer você muito. Falei, a gente vai ter que fazer parte 1, 2 e 3, Bora, bora. tá bom? Quero agradecer sua presença muito, muito obrigado pelo seu tempo. Voou. Agora que eu tô vendo aqui também. Tá bom? Tá bom, eu que Muito obrigado, agradeço, meu Jô. querido irmão. A Hoje às gente vai se 20 horas, falando. beleza, hoje às 20 horas estarei no Portal Passo fazendo uma live sobre mediunidade. Então, quem quiser assistir um pouquinho mais, chega lá, vamos bater um papo. Vai ser super divertido e tranquilo. Legal. Eu vou ver se eu consigo assistir. E quero agradecer e tomara que você tenha gostado, né, do nosso papo Pô, eu aqui. adorei, cara, adorei. Nossa. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Tá bom? Paz e luz, meu querido irmão. Obrigado a todos vocês que participaram junto conosco. Sempre é bom demais falar sobre espiritualidade e estar junto com pessoas especiais. Obrigado. Obrigado. Beijo, Black. Tamo junto, hein? Feito. Vamos falando. Falou. Muito obrigado, galera. Foi isso. Muito obrigado a todos, a galera que participou, a Rosana, a Nanda, minha parceira, Marcão,
Milena, né? Marilene, Bruno, toda a galera que entrou e participou. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal. Dá uma força pro Black aqui, por favor. Estamos quase batendo os 1.000 inscritos. Compartilhe e comente. Comente, galera, quando terminar a live. Comenta lá, porque isso ajuda no YouTube aqui a alavancar o canal. Muito obrigado a todos. O Japa também estava aí, só assistindo. Não, hoje ela estava sem perguntas. Obrigado. Tamo junto, paz a todo, luz, né? E saúde, que é o que a gente precisa mais. O resto a gente dá conta, tá bom? Beijo do Black. E amanhã, para quem tiver afim, só que amanhã vai ser às 21 horas, eu vou estar com o pessoal do Hangar 18 Podcast, que é a galera que faz podcast só falando sobre ufologia, tá bom? Tamo junto. Beijo do Black e é nóis.